Quantos aqui desejam ser felizes? Felicidade. Felicidade é um tema importante, relevante, e existem países que inclusive estão colocando nas suas constituições que todo cidadão tem o direito de buscar a felicidade. Felicidade é um tema que nos toca, porque quem é que não quer ser feliz? Nós desejamos uma vida feliz. Nós desejamos uma vida sem dificuldades ou uma vida de pleno contentamento. E basta ver, nós sabemos que esse é um tema importante na nossa época em que as pessoas têm buscado felicidade. Nossa igreja tem muitos psicólogos e psiquiatras e os consultórios estão cheios de pessoas buscando felicidade. Isso é importante, os psiquiatras e psicólogos são essenciais na nossa vida e na vida da igreja. Mas basta você ir na seção de best-sellers, livros mais vendidos nas livrarias, que você vai ver que os livros mais vendidos, a maioria deles são livros de autoajuda. Livros que nos ajudam a ser felizes. Como encontrar alegria, felicidade no meu casamento, na criação de filhos, no meu trabalho, na minha vida. Como nós podemos encontrar felicidade? E o grande problema da nossa época é que nós vivemos num tempo onde parece que a felicidade, a nossa cultura nos ensina isso, que a felicidade é um produto a ser consumido, ou algo a ser consumido. Coisas externas a nós, que se nós conquistarmos, nós seremos felizes. Se o dia que eu me casar, quando eu tiver filho, uma família, uma casa melhor, um carro melhor, ou ser promovido no trabalho, parece que a felicidade é algo externo a nós e a ser consumida, ou então a ser conquistada. Não precisa nem ser questão financeira não, mas a felicidade é algo que nós podemos alcançar, conquistar. E o pior de tudo é que você abre o seu Instagram e começa a assistir os Reels, vai ter um monte de gente falando que depende de você. Você tem que buscar sua felicidade, você consegue alcançar, e tem um monte de coisa que a gente tem que fazer para ser feliz. Só para vocês terem uma ideia, no século 21, ou melhor, só para vocês terem uma ideia, atualmente um instituto de pesquisa internacional, o GWI, que faz estatísticas globais, ele fez uma estatística de que nos últimos anos o mercado de bem-estar, o mercado do bem-estar, movimentou 27 trilhões de reais. Isso é 3 vezes mais que a indústria farmacêutica, meus irmãos. Para vocês terem uma ideia, onde o dinheiro está sendo gasto? Na busca da felicidade. Comércio do bem-estar, seja turismo, seja hotel, seja spa, seja academia, coisas que promovam o bem-estar ou felicidade. Nós estamos loucos para encontrar felicidade. Será que ela existe? Nós vivemos numa sociedade onde parece que a felicidade escapou das nossas mãos. Nós não somos felizes. O uso de antidepressivos no Brasil tem cresceu 37% no ano de 2023. Essa pesquisa ainda está desatualizada, não encontrei fontes mais recentes. Então, se alguém tiver pesquisas mais recentes, eu quero receber. Mas cresceu 37%. O problema não é usar remédio. Remédios são uma bênção na vida, desde que seja prescrito por um médico e pode ser muito útil na nossa vida. Mas as estatísticas mostram que nós estamos mais tristes. Tem uma psicóloga norte-americana que fez uma ampla pesquisa nas escolas do ensino médio, mostrando que os nossos adolescentes estão cada vez mais tristes. Do ano de 2000, desde 1980 até os anos 2000, ela viu que o índice de felicidade dos adolescentes caiu drasticamente, principalmente agora, entre o ano 2012 e 2013. E nós vivemos ainda numa cultura que diz que para ser feliz você precisa alcançar algo grande, ou seja, você precisa conquistar alguma coisa. Mas será que a felicidade é algo que pode ser conquistado? Será que a felicidade é algo que pode ser consumido, externo a nós? Na verdade, nós temos uma ideia que se nós chegarmos lá, não sei qual é o seu sonho, não sei o que tem na sua cabeça que você diz, eu vou ser feliz se um dia eu conquistar tal coisa. E nós imaginamos que o dia que a gente chegar lá, a minha vida vai ser feliz, ou pelo menos eu serei mais feliz. Eu estava pesquisando e eu vi uma matéria no G1 que eu achei muito interessante, que no ano de 2022, a Anitta, essa cantora brasileira famosa, ela teve uma das suas músicas como o hit mais ouvido no mundo.
Imagina isso, em todas as plataformas de streaming, né, de Spotify e tudo, teve a música mais ouvida no mundo. E aí ela deu uma entrevista para o G1, que eu achei interessante, e a matéria ela diz o seguinte, preste atenção. Foi um dos maiores vazios internos da minha vida. Todo mundo me via e dizia, uau, que felicidade você deve estar. Eu não estava sentindo isso. Acho que é porque antes de chegarmos nesse lugar, temos um vazio, mas ficamos assim. É porque eu não conquistei aquilo ainda. E quando chega a um lugar que não tem como ultrapassar, vemos que o vazio não tem nada a ver com as conquistas musicais. Olha que interessante. Ela chegou num lugar em que ninguém pode ultrapassar, porque é a música mais ouvida do mundo. E mesmo assim ela diz que ainda existe um vazio dentro de nós. E é interessante porque pesquisas têm mostrado que quanto mais próspera é uma comunidade, quanto mais tecnologia, quanto mais confortável é a vida de um país ou de uma cidade, maior o índice de depressão. Olha que loucura. Quanto mais conforto, quanto mais prosperidade, maior é o índice de depressão. Nós temos avançado em muitas coisas. Nós avançamos em muitos sentidos. Nós temos mais tecnologia, nós melhoramos o nosso conforto. Gente, eu comprei um robô aspirador. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Tanto para mim e para minha esposa. Gente, ele limpa a casa mesmo. É incrível assim, o chão, né? Limpa o chão. Ou seja, nós melhoramos em muitas coisas, em conforto, em comunicação, em bem-estar, em transportes, em muita coisa nós melhoramos. Só que a gente não consegue dizer que a gente é mais feliz. Não é verdade? Nós não somos significativamente mais felizes. Mas será que a felicidade é algo que pode ser alcançada? E o que a Bíblia diz sobre felicidade? Hoje eu quero meditar em 2 textos, rapidamente. Primeiro em Eclesiastes, no capítulo 2, e depois nós vamos para o Salmo 128. Mas o livro de Eclesiastes ele é muito interessante. É um livro de sabedoria, faz parte da literatura sapiencial do Antigo Testamento, ou seja, conselhos de sabedoria. E o livro de Eclesiastes é um livro onde um sábio está dizendo como ele se sente, ou quais são as conclusões que ele tirou de uma vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol, que Eclesiastes nos fala, é uma vida sem Deus. É interessante que a perspectiva do autor de Eclesiastes é: será que nós podemos encontrar significado, alegria e satisfação vivendo uma vida debaixo do sol? Ou jogando Deus para o andar de cima? Deixa Deus lá, deixa Deus no andar de cima, eu vou viver minha vida debaixo do sol. E sabe qual foi a conclusão que ele chegou? É interessante. No texto diz o seguinte no versículo 2, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Muitos dizem até que teria sido Salomão que escreveu Eclesiastes, ou algum sábio escrevendo como se fosse se personificando na pessoa de um rei, mas pode ter sido Salomão que escreveu Eclesiastes, sim. Mas é interessante que nós vemos aqui alguém que buscou todos os prazeres da vida. Olha o que diz o versículo 4. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servir-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e conservando comigo a minha sabedoria. Vejam, nós estamos vendo aqui a história de um homem que viveu todos os prazeres que o mundo pode oferecer, e ele buscou felicidade em tudo. Ele teve dinheiro, mulheres, festas. Eu não me neguei a nada, eu fui atrás da felicidade. Ele viveu tudo que a vida poderia oferecer, uma vida de rei. E ele diz ainda no versículo 10, não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Eu fui atrás de tudo. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, qual é a conclusão que o autor chega dessa vida? Contudo, quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito, o trabalho que eu me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi como correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol.
E ainda mais desesperador é lá no versículo 17, quando ele diz: por isso desprezei a vida, pois todo o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Veja que interessante, há mais de 2.000 anos atrás, nós temos alguém que também chegou à mesma conclusão de que não é possível encontrar qualquer tipo de felicidade em algo externo a nós, ou algo a ser consumido, conquistado. Um dia eu vou chegar lá. Ele viveu todos os prazeres que a vida podia lhe oferecer, ele teve tudo o que nós sonhamos, ele chegou lá onde todos nós sonhamos em chegar, e a conclusão que ele chegou é que isso é inútil. É como correr atrás do vento, é vaidade. Por isso eu desprezei a vida. Desprezei a vida. Não é possível encontrar felicidade no mundo. Ou seja, na vida, não é possível encontrar felicidade em coisas externas a nós. Se não é possível encontrar felicidade, ou na verdade, se não é possível consumir felicidade, ou conquistar a felicidade, como nós viveremos então? Será que existe felicidade? E felicidade aqui, gente, eu não estou falando de um dia alegre, eu estou falando de uma vida contente. De uma vida feliz. Existe essa felicidade? Muitos chegaram à mesma conclusão do autor de Eclesiastes, a tal ponto que outras pessoas começaram a dizer: olha, quer saber? Não existe felicidade. Tudo que você pode fazer é tentar encontrar uma vida mais confortável, mas felicidade mesmo, isso não existe, não é algo a ser conquistado. Na verdade, existem ramos da filosofia, como os próprios estoicos, que já existiam antes de Jesus Cristo, filósofos gregos, que diziam: olha, realmente não é possível encontrar felicidade nas coisas que a vida tem a nos oferecer. Então o que a gente tem que fazer? Abre mão de tudo, de todo tipo de prazer, de todo tipo de conexão, de todo tipo de envolvimento. Vamos ver uma vida completamente isolada disso. Esse era um dos princípios estoicos. Sabe quem fala sobre isso também? O budismo. Também tem uma ideia parecida, de que realmente não é possível encontrar felicidade em coisas externas da vida. Então olha para dentro de você, se desapega de tudo isso. O problema é que ninguém dá conta de viver desse jeito. Ninguém dá conta de viver uma vida desapegada do que é externo a nós. Ninguém dá conta de viver sem amar alguém. Ninguém dá conta de viver sem amar alguma coisa do mundo. Será que o problema realmente está em amar coisas do mundo? Minha esposa, minha família, meu emprego, a minha carreira. Será que esse é o problema? Alguns filósofos dizem: ó, você tem que desapegar disso tudo. Mas a gente não dá conta de viver. Existem outras pessoas que dizem: olha, quer saber? Não existe felicidade mesmo. Essa é uma ideia surreal. Tudo que você pode fazer é tentar viver uma vida mais prazerosa. E essa é a ideia de muitos da cultura, e é por isso que o uso de antidepressivo está tão longe, é por isso que a indústria do bem-estar é trilionária, porque tudo que eu posso fazer é aproveitar a vida, é tentar encontrar conforto. E aí, se a felicidade não pode ser alcançada por algo externo a nós, o que a Bíblia diz sobre isso? O próprio autor de Eclesiastes já nos dá uma pista sobre a conclusão que ele chega lá no último capítulo. Ele diz lá no capítulo 12, no versículo 13: agora que já se ouviu tudo, e é interessante ler o livro de Eclesiastes, fica o conselho, leia a Bíblia, gente, é muito legal. E leia Eclesiastes numa sentada só, e você vai ver que o autor de Eclesiastes, ele é muito pessimista, ele é quase desesperado. Aquele texto que é tão famoso: há tempo para todas as coisas, há tempo para nascer, há tempo para morrer, que nós amamos tanto, e realmente isso é maravilhoso, mas da perspectiva do autor de Eclesiastes, ele está indignado. Poxa, tem tempo para tudo, tem tempo para nascer, tem tempo para morrer, eu não consigo me libertar do tempo. Ele está indignado, ele está triste com isso. E aí no final ele diz: olha, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Opa, peraí, qual que é a conclusão que o autor de Eclesiastes chegou? Tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial ao homem. O autor de Eclesiastes, ele dá uma pista, diz: olha, a vida debaixo do sol é inútil, ela é desprezível, ela não vale a pena. Se existe algo que vale a pena, talvez você encontre em temer ao Senhor e viver uma vida para Deus. Agora nós vamos para o Salmo 128. No Salmo 128, nós temos um texto maravilhoso que nos ajudará a falar sobre felicidade. E o que a Bíblia diz
sobre felicidade. Salmo 128. Como é feliz, ou então talvez na sua versão esteja escrito, bem-aventurado. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Interessante que o salmista começa o seu texto dizendo, olha, como é feliz. A palavra feliz aqui, ela é traduzida em muitas outras versões como bem-aventurado. E realmente, bem-aventurado aqui significa não de uma felicidade externa a nós, ou uma alegria, sabe? Aquele dia muito feliz que você está alegre. Não diz respeito a isso. Bem-aventurado, ou a felicidade que a Bíblia está trazendo para nós, tem muito mais a ver com um contentamento completo. Um estado de vida em que não importa se o dia é bom ou se o dia é terrível, eu não entro em desespero, eu tenho um pleno contentamento em Deus, nada me falta. Essa é a felicidade que o texto está trazendo aqui, bem-aventurado. A bem-aventurança é um estado de paz pleno em nosso coração. Não tem a ver com coisas externas, até porque Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele tem o famoso Sermão das Bem-aventuranças. E ele diz lá, bem-aventurado aquele que sofre perseguição. Por minha causa, bem-aventurado aqueles que choram. Então, felicidade na Bíblia não é você viver sorrindo todos os dias, do tipo dando risada, mas um estado de plenitude, de contentamento, em que até nos dias terríveis você consegue dormir em paz, tranquilo. E a Bíblia diz que essa felicidade, que não é uma felicidade a ser conquistada, não é uma felicidade a ser consumida, essa felicidade está em quem teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Lembra do autor de Eclesiastes? Ele disse, olha, qual é a conclusão que eu chego? Tema ao Senhor, temor a Deus. E o que isso significa? Porque quando nós olhamos essa palavra, e é muito comum no Antigo Testamento nós vermos essa expressão, temor ao Senhor, temor a Deus, nós temos às vezes uma confusão de achar que isso é ter medo de Deus. Temor na Bíblia não tem a ver com medo. Temer a Deus na Bíblia tem muito mais a ver com um estado de profundo maravilhamento da sua glória. Temor a Deus é você estar tão maravilhado, tão impactado, tão inundado dessa glória e da beleza de Deus, que suas pernas chegam a tremer. Não é um temor de ter medo, mas é um temor de estar diante dele e ver a sua santidade, querer essa santidade. Temer a Deus é estar tomado dessa glória, da beleza do Senhor. Em última instância, qual é o resultado prático do temor a Deus? O que significa temer a Deus na vida prática? Temer a Deus nada mais é do que amá-lo acima de tudo. Temer a Deus nada mais é do que amar ao Senhor acima de todas as coisas. E é aqui que está o grande segredo. Eu evito muito usar essa frase, gente. Porque eu não sou muito, esse é o segredo, essa é a chave, né? Como se existisse uma coisa que você faça. Mas realmente, se você ler a Bíblia toda, sabe qual é o segredo da felicidade? Amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Por quê? Porque o problema da nossa vida, sabe por que nós estamos tão insatisfeitos? Sabe por que nós estamos tão descontentes com a vida, ou sem contentamento? É porque os nossos amores estão desordenados. Os nossos afetos estão fora de ordem. Esse é o problema do pecado. O problema do ser humano, o nosso problema é o pecado. Nós nos separamos de Deus. E pecado nada mais é do que deixar de amar a Deus acima de todas as coisas e depositar o nosso amor em outras coisas. Como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, isso é, o nosso pecado é que nós deixamos de amar a Deus e amamos a criação, a criatura. Nós depositamos nosso amor nas coisas. O problema não é que nós não amamos a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Olha aí, glória a Deus. Esse não é o problema. O problema é que você ama a Deus muito pouco em relação a outros amores.
Entendeu? Os amores estão desordenados. E enquanto nossos amores estiverem desordenados, nós viveremos descontentes, porque você foi criado para amar a Deus. Nós somos criados à sua imagem e semelhança, nós somos criados para a glória de Deus, e nós somos criados para viver um relacionamento com Deus. E se nós não o amamos acima de todas as coisas, e os nossos amores estão desorganizados, o que vai existir dentro de nós é um vazio, um chocalho. Você está tentando preencher o seu vazio com coisas do mundo, você vai só colocar alguns grãozinhos de areia ali dentro, vai ficar vazio igual um chocalho. Não existe contentamento. Agostinho de Hipona, que foi um dos pais da igreja, teólogo da igreja primitiva, viveu lá 300 e pouco depois de Cristo, ele escreveu um livro muito famoso, que vale muito a pena ser lido, que é Confissões. E lá ele faz uma declaração muito interessante. Ele diz: Senhor, criaste-nos para ti. Nós somos criados para Deus. E inquieto está o meu coração, enquanto não repousar em ti. A Bíblia nos dá um caminho de que encontrar contentamento, essa felicidade bíblica que é um estado de pleno contentamento duradouro, as Escrituras dizem que o segredo disso é temer ao Senhor. E temer ao Senhor nada mais é do que amá-lo acima de tudo. Mas como é que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Eu entendi, pastor. Então quer dizer que o segredo da felicidade, olha que eu estou sendo muito ousado em falar isso, né? Então você quer dizer então que o segredo da felicidade é amar a Deus acima de tudo? É. Mas como que eu amo a Deus acima de tudo? Porque cá entre nós, o amor muitas vezes não é algo que a gente consegue controlar, né? Como na verdade os nossos afetos, os nossos sentimentos não é algo que a gente controla. Eu não consigo dizer simplesmente, a partir de hoje eu vou amar a Deus acima de tudo. Eu amo a Deus acima de tudo. Eu amo a Deus acima de tudo. Isso não transforma o nosso coração. Isso não muda o nosso coração de fato. A gente não consegue controlar os nossos sentimentos, não é verdade? Você já teve num dia muito difícil, muito triste, e alguém chegou para você: ô meu irmão, não fica assim não, fica bem. Mudou? Agora que você falou isso, mudou, eu estava triste, mas você falou isso, agora eu estou feliz. A gente não consegue controlar as nossas emoções. Então como que nós podemos amar a Deus acima de tudo? Não se trata de um ato de vontade nosso. Não se trata de algo que nós podemos fazer. Eu vou amar a Deus acima de tudo. Sabe por quê? A própria Bíblia diz que não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro. O que precisa acontecer para que nós amemos a Deus acima de tudo é ter o nosso coração capturado pelo Evangelho. E é aí que o Evangelho entra em cena. Como que nós podemos ter o nosso coração afetado, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a ponto de amar a Deus acima de tudo? O Evangelho é que faz isso. E sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é a notícia de que você é mais pecador do que você imagina ser. Você é terrivelmente pecador e está separado de Deus por causa disso, mas Deus amou o mundo de tal maneira que morreu na cruz por você. É a mensagem da graça. O que se trata o Evangelho? É reconhecer que nós somos pecadores e estamos completamente afastados da presença de Deus por causa do nosso pecado. Isso sensibiliza o nosso coração. Isso mostra quem eu sou. E essa graça maravilhosa de Deus captura o nosso coração quando a gente entende o que isso significa. Se eu pegar, eu não tenho muita chave aqui, então não vai fazer muito barulho. Tem uma chave no meu chaveiro. Mas se eu começar a balançar aqui, fazer barulho de chave, de chaveiro, pode ser que isso não mexa com o seu coração, né? Tem alguém aqui empolgado com isso? Não faz muito sentido. Talvez você é o cara que chato, barulho chato, para com isso. Agora imagine que você esteja há meses encarcerado, com pouquíssima comida, sem iluminação, louco para receber uma notícia se você vai ser solto ou não. E você escuta o carcereiro se aproximando e barulhos de chaves. Vai ser diferente, não vai? É apenas dessa forma que o nosso coração consegue ser capturado. Quando a gente entende o quão miserável nós somos
E como nós precisamos desse amor, dessa graça de Deus, isso captura o nosso coração. Amar a Deus acima, como amar a Deus acima de todas as coisas? Se entregando a Ele e deixar que o Evangelho tome o seu coração. Essa notícia maravilhosa que Deus ama você, mesmo sem você amá-lo. Que Deus morreu numa cruz, que Jesus morreu numa cruz por você e te salvou imerecidamente. É a mensagem do Evangelho, é a mensagem da cruz que toma o nosso coração para que nós possamos amá-lo acima de tudo. E quando nós amamos a Deus acima de tudo, os outros amores entram em ordem. Entram em ordem. Não é um problema amar a nossa família, amar o nosso emprego. O problema é quando nós amamos mais do que a Deus. E quando nós amamos a Deus acima de tudo, aí nós encontramos um contentamento, meus irmãos, que excede todo o entendimento, que é milagroso. E aí eu quero voltar para o Salmo 128 e que vocês prestem atenção no que está acontecendo aqui. Feliz é aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. E aí vocês perceberam como é que essa felicidade é desfrutada? E aqui está a grande questão do texto bíblico. Como essa felicidade é desfrutada? O salmista está nos mostrando que a felicidade bíblica, ela é comum, ordinária. Olha que interessante, quando nós encontramos felicidade em Deus, ou quando nós encontramos contentamento em Deus, nós passamos a desfrutar uma vida comum. Você comerá do fruto do seu trabalho. Não existe mais ganância. Não existe mais o desejo de encontrar alegria e felicidade no meu trabalho, ou na riqueza, na ganância, na vontade de ser rico. Não. Feliz é aquele que teme ao Senhor e você é capaz de desfrutar do fruto do seu trabalho, da sua vida comum, do seu trabalho comum. Da sua esposa comum, sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Aqui ele está fazendo uma analogia da família, da fertilidade, do crescimento. Claro que os Salmos é um texto poético, tem muita metáfora, e nós sabemos que existem casais que não podem ter filhos. Não é que a felicidade só existe para aqueles que têm filho. O que o salmista está dizendo aqui é que quando você ama a Deus e teme ao Senhor, você consegue desfrutar da felicidade da sua vida comum, da sua esposa, dos seus filhos. Você consegue desfrutar a bênção do dia comum, dos seus filhos comuns, assentado ao redor da mesa. É uma felicidade ordinária. Isso vai contra a nossa cultura que prega que a felicidade é algo grandioso a ser encontrado. Enquanto a sabedoria bíblica nos diz que a felicidade é desfrutar de Deus na vida comum. Ao acordar, a lavar essa roupa, a limpar a casa. No dia comum. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e segue os seus caminhos. Porque quando você encontrar essa alegria de temer ao Senhor, nós trocaremos as lentes e passaremos a enxergar a vida de forma completamente diferente. E nós seremos capazes de encontrar pleno contentamento na vida comum. Nos dias comuns. A gente acorda já indignado. Ai, tem tanta coisa para fazer. Mas as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez. Ele nos convidou a viver mais um dia. Esse é o contentamento bíblico. Essa é a felicidade que a Bíblia nos oferece. Essa é a felicidade que incendeia o nosso coração. Uma felicidade encontrada na vida comum, nos dias comuns. Quando nós lemos o livro de Atos, a gente vê milagre um atrás do outro, né? Um monte. Milagre, 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 milagre. Só que a gente nunca para pensar que todo o livro de Atos conta uma história de 30 anos. O que acontecia entre um dia e outro? Era a vida comum. Claro que com Jesus você viverá dias extraordinários. Hoje de manhã nós vivemos um dia extraordinário com os líderes da igreja, num retiro que teve de liderança da igreja. Nós viveremos dias extraordinários na presença de Deus.
mas nós não dependemos disso. A alegria que vem do Senhor é na vida comum. O dia que eu preparei esse sermão, eu acordei, vi a fresta de luz entrando pela janela, orei e agradeci a Deus porque suas misericórdias se renovaram mais uma vez. Fui ao mercadinho, que fica do lado da minha casa, comprei 2 pãezinhos, passei um café de Minas. Eu sei que isso é extraordinário, mas um café mineiro. Não sei quem sabe, gente, a minha família lá em Minas produz café, então assim, é o melhor café que existe. Passei um café, chamei a minha esposa e falei, amor, o café está pronto. Ela levantou, levou a Bíblia, sentou à mesa, para ter um tempo também de leitura bíblica, tomamos o nosso café. E aí ela foi trabalhar, fazer as coisas dela, eu sentei em frente do computador e fui escrever esse sermão que eu estava escrevendo. Eu já estava me preparando e fiquei as próximas 4 horas do meu dia escrevendo esse sermão. Na hora que foi chegando a hora do almoço, nós 2 esquecemos de descongelar a carne para almoçar. E aí, para não atrapalhar a nossa agenda, porque aquele dia estava muito cheio, nós pedimos um iFood. E aí, depois do almoço, a Paula foi resolver outras coisas. 1h40 eu deitei para descansar um pouquinho, 20 minutinhos literalmente, porque 2 horas eu acordei para uma reunião, e já tinha reunião. E aí passei o resto da tarde, gente, fazendo coisa de escritório, coisa que assim, às vezes vocês pensam assim, poxa, a vida de pastor deve ser interessante, passar o dia orando. Tem muita coisa ordinária que a gente tem que fazer, gente. É reunião, é liga, resolver conferência para conferência teológica, entra em contato com o preletor, compra passagem, vê reserva de hotel, reunião, liga para muito. E o vídeo não ficou bom, faz vídeo, grava vídeo, escreve roteiro. Passei a tarde toda resolvendo coisas comuns e ordinárias. De tardezinha, saí para dar uma volta com o nosso cachorrinho, o Lutero. Demos uma volta. É o nome do nosso cachorro, Lutero, New York. Voltei para casa. Aí chegando em casa, fui ajudar a Paula com mais algumas coisas. Ela estava fazendo uma torta, fui ajudar ela a fazer a torta. E aí sentei um pouquinho. Quando eu sentei um pouquinho no sofá, aí eu tirei um tempinho para olhar as redes sociais. Eu olhei lá no Instagram, respondi mensagem, não sei o que, aquela coisa. No final do dia nós assistimos alguma coisa no Netflix. E aí antes de deitar, nós oramos juntos. É muito bom fazer isso, orar juntos. Nós oramos juntos e aí fomos dormir. Um dia completamente comum. Mas o Espírito Santo cada vez mais tem enchido meu coração e me mostrado como essa vida é uma vida feliz. Nós não precisamos buscar coisas extraordinárias. A felicidade que Deus nos oferece é uma felicidade ordinária. Mas aí você pode dizer, não é bem assim, pastor. Não é bem assim. A vida é cheia de altos e baixos. Existem dias terríveis. A gente não consegue viver essa felicidade, esse contentamento constante. Isso é um milagre. É um milagre que vem de Deus. Queria chamar para me ajudar aqui o Serginho. Porque eu não sou bom de música. Mas para vocês terem uma ideia, eu queria contar a história de uma pessoa que encontrou esse tipo de contentamento completo. Não sei se vocês já ouviram falar de um senhor chamado Horatio Spafford. Ele era um advogado norte-americano, viveu no século XVIII, no século XIX, perdão, lá nos Estados Unidos. Ele era um advogado de sucesso. Um dia houve um grande incêndio, se não me engano, na cidade de Chicago, e tudo que ele tinha foi consumido pelo fogo, ele perdeu tudo, mas aí ele se reestruturou. 2 anos depois, em 1873, ele decidiu passar férias com a sua família na Europa. Ele era muito amigo do Dwight Moody, que estava fazendo uma série de pregações na Europa. Ele ia passar férias lá e ouvir as pregações, mas por questões de trabalho ele mandou a sua família na frente. A sua esposa, Ana Tubena, as suas 4 filhas, a Anne, a Maggie, Bessie e Taneta. As 4 filhas e a sua esposa pegaram um navio na frente para ir para a Europa. Mas aí no dia 21 de novembro de 1873, enquanto eles atravessavam o Atlântico, o navio Ville de Rêve foi atingido por uma outra embarcação de ferro e eles naufragaram. Naquele dia, 226 pessoas morreram nesse naufrágio. Entre as mortes estavam as 4 filhas do Horácio.
Ele perdeu suas 4 filhas. Apenas a esposa sobreviveu, ela mandou um telegrama para ele, dizendo, salva, mas sozinha. Perdeu suas 4 filhas naquele acidente, naquele naufrágio. Ele então pega um navio e ele vai encontrar sua família. A sua filha, que nasceu depois da tragédia, ela conta que enquanto eles atravessavam o Atlântico e o navio passava no lugar em que sua família morreu, ele pegou um pedaço de papel e ele começou a escrever essas estrofes. Se passa mais doce, me deres gozar. Se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz Fique em pé. com Jesus Vamos cantar. sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eis aí alguém, oh Deus. Eis aí alguém que encontrou pleno contentamento no Senhor. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e guarda os seus caminhos, os seus mandamentos. Porque assim nós seremos capazes de desfrutar uma vida contente na nossa esposa, no nosso marido, nos nossos filhos, ao redor da mesa, no fruto do nosso trabalho, na nossa vida comum. Obrigado, Pai, por essa tarde tão especial. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus. E eu oro para todos aqui que estão nesta tarde, que ainda não encontraram essa alegria que vem do Senhor. Pai, que Teu Evangelho capture os nossos corações, para que nós possamos estar diante do Senhor, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém e amém.